Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Escritora Rúvia. E no vídeo hoje eu vou falar de um livro divertidíssimo que me fez rir horrores e que, sério, fazia um tempão que eu não me divertia tanto lendo um livro, que foi O Oráculo Oculto, o primeiro livro da série As Provações da Apollo, escrito pelo Rick Riordan, também conhecido como Tio Rick aqui nesse canal. E esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Mas antes de falar um pouco mais desse livro maravilhoso, já aproveita para você poder se inscrever aqui no canal, ajudar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda segunda e quarta tem vídeo novo aqui no Escritora Rúvia. E também aproveita para poder me seguir no Instagram, que é o Escritora Rúvia, o link vai estar aqui no box de descrição, porque no meu Instagram eu tô fazendo sorteio de 2 anos do canal e eu estou sorteando um exemplar de O Sol da Meia-Noite. Então, se você ainda não comprou o livro e se você quer tentar ganhar esse livro, vai lá participar do sorteio. Esse livro daqui se passa nesse mesmo universo criado pelo autor, que envolve os deuses gregos e romanos, e mais especificamente o Oráculo Oculto vai se passar após os acontecimentos de Percy Jackson, os Olimpianos e os Heróis do Olímpio. E nesse livro daqui, a história vai ser narrada pelo Apolo, pelo deus Apolo, aquele deus lindo, maravilhoso, perfeito, com dom das artes, das músicas. Mas dessa vez a gente vai se deparar com um Apolo um pouco diferente, porque o Apolo foi transformado no mortal, que Zeus colocou Apolo no corpo de um garoto de 16 anos, o Lester Papadopoulos. Então, no início desse livro, a gente vai se deparar com Apolo acordando uma caçamba de lixo, todo machucado, hematoma, confuso, sem saber o que aconteceu, sem saber por que ele virou um humano, um mortal, porque Zeus fez isso com ele. É um momento de muita confusão para Apolo, não só para poder tentar entender o que está acontecendo naquele momento específico, e sim para poder tentar relembrar de todas as suas memórias, porque pensa só, ele é um deus que tinha mais de 4.000 anos de vida, e do nada ele vira um mortal, 16 anos, então é muito compreensível que as coisas fiquem bem confusas com ele, que a memória dele fique confusa sem tentar entender o que aconteceu, para poder se lembrar de coisas do passado. Então a gente vê o Apolo nesse início do livro bem confuso, tentando se localizar, tentar entender o contexto das coisas, porque ele tá totalmente perdido. Ele tá aquele meme do John Travolta sem saber onde que ele tá. E pelo fato do Apolo ser Apolo, logo ele vai se meter numa confusão com uma gangue desse bairro onde ele acabou indo parar. E é muito engraçado, porque ele perdeu a força dele, as habilidades dele, ele virou um saco de pancadas. Ele realmente vai lá enfrentar a gangue achando que ele é forte, que ele é um deus impiedoso, que ele vai acabar com os meninos e no fim o quê? Acaba apanhando, vira um saco de pancadas, mas no meio dessa confusão ele acaba recebendo a ajuda da Meg, uma garotinha de 12 anos, e que é uma semideusa forte e bastante talentosa, que acaba dando uma ajudinha pra ele. Dessa forma, a Apolo e a Meg decidem se juntar para ir até o acampamento Meio-Sangue, que fica lá em Long Island, porque, segundo a Apolo, esse é o melhor lugar para os dois. Porque o Apolo pensa o seguinte: se tem alguém que pode tentar ajudar ele a entender o que está acontecendo, situar ele das coisas, é no acampamento Meio-Sangue. O pessoal que tá lá, o pessoal pode dar uma explicada pra ele. Sem contar que é um lugar muito seguro pra Meg, porque ela é uma semideusa de 12 anos, ela aparentemente não tem uma família, vive nas ruas. Então o acampamento Meio-Sangue é o local ideal pra ela, onde ela pode construir um lar, aprender a lutar, como escapar dos monstros. Então esse vai ser o local perfeito para esses dois. Que o Apolo vai poder tentar encontrar a solução para o seu problema, pelo menos as respostas que ele procura, e a Meg vai ter um local seguro para ela poder ficar. Mas se tratando de uma semideusa viajando com Deus que virou mortal, o que nós podemos esperar é muito problema vindo por aí. Então, na trajetória desses dois, indo até o acampamento Meio-Sangue, acaba tendo 1000 problemas, perseguições, inimigos, tudo que você pode imaginar vai acontecer com eles. Porque, querendo ou não, Apolo é um alvo muito atrativo, porque nesses mais de 4.000 anos ele fez alguns inimigos, algumas inimizades, e agora que ele está o quê? Mortal, é muito fácil de acabar com ele, derrotar ele, então os dois acabam se tornando um alvo muito fácil. Mas quando eles chegam lá no acampamento Meio-Sangue, o parâmetro das coisas não tá muito legal, tá preocupante. Para poder começar, o número de campistas diminuiu. E isso não é apenas por conta das férias das pessoas, e sim porque algumas coisas bem estranhas e bem comuns estão acontecendo no acampamento. Para começar, vários campistas estão sumindo misteriosamente, do nada eles acordam e desaparecem da cama deles, o oráculo de Delfos não funciona, todos os tipos de mensagens foram cortadas, eles não conseguem ter nenhum tipo de comunicação, nem mesmo com o pessoal do acampamento Júpiter, que é o acampamento romano que fica em Los Angeles, nem mesmo com a Rachel, que é o oráculo, ninguém consegue falar com ela, ninguém tem notícias dela, então tá uma situação muito comum. E vai ser papel da Apolo e juntamente da Meg tentar salvar o acampamento Meio-Sangue, tentar descobrir o que está acontecendo, ajudar o acampamento Meio-Sangue. Fazia muitos anos que eu não lia nenhuma obra do autor e, por mais que ame demais o Tio Rick, das histórias que ele cria, eu sentia que os livros dele estavam saturando um pouquinho, que estava sempre aquela mesma fórmula conhecida. Se não me engano, o último livro que eu li dele foi do Magnus Chase, dos Deuses Nórdicos, que foi o primeiro volume da série, e eu acabei cansando porque eu senti que estava mais do mesmo, a mesma fórmula, que estava uma coisa bem previsível.
Mas eu vi alguns comentários muito positivos sobre o Oráculo Oculto e eu falei, tô com vontade de ler um livro do autor, então vou começar a ler esse livro da série As Provações do Apolo, vai que é diferente. E de fato eu senti que pelo autor colocar um deus grego que foi transformado em mortal, trouxe um frescor para esses livros que ele escreve nesse universo. Eu sinto que acaba dando uma mudada. E sério, esse livro é simplesmente maravilhoso. Fazia um tempão que eu não me divertia tanto lendo um livro. E eu posso afirmar para vocês com total plenitude e tranquilidade que o Apolo é um dos melhores protagonistas dos livros que eu já li esse ano, em 2020. Porque, sério, eu me diverti horrores com o personagem. O Apolo, por ser Apolo, apesar dele estar no corpo de um adolescente, a personalidade do deus ainda tá bem assim. Ele tem os seus momentos egocêntricos de se achar o importante, que ele é o bambambam, que ele é tudo aquilo, que as pessoas amam ele, que as pessoas endezam ele. Tanto é que às vezes ele chega nos locais e fica assim, poxa, tava esperando que alguém tivesse feito aqui, sei lá, uma adoração pra mim, algo do tipo. Então é muito engraçado os pensamentos do personagem, que ele tem um arzinho egocêntrico, que você se diverte rindo demais com os pensamentos dele, com as falas dele. Ele é simplesmente hilário, mas também é interessante ver como ele vai amadurecendo do início do livro em comparação com o final, que ele não é o mesmo Apolo do início do livro, que ele aceita que ele não é totalmente perfeito como ele imaginava. Ele reconhece e aceita seus erros e eu sinto que isso é muito importante para o personagem, para o desenvolvimento e o crescimento dele. Não basta apenas ser um personagem divertido e engraçado, tem que ter desenvolvimento e já deu pra poder perceber que o Apolo começou a ter um desenvolvimento aqui nesse livro, que ele não é o mesmo Apolo do início do livro, ele tá reconhecendo e aceitando seus erros e eu sinto que isso é um passo muito importante para o desenvolvimento do personagem e também para os próximos livros. E como podemos esperar, esse daqui é um livro super dinâmico, que sempre tem uma coisa acontecendo atrás da outra, tem um problema, surge outro, depois outro, e assim por diante. Então não é uma dessas leituras cansativas, com muita descrição, é uma leitura bastante dinâmica, que sempre tem algum problema acontecendo, algum inimigo surgindo, um obstáculo para poder resolver. Então é uma leitura muito dinâmica, o ritmo da leitura, você vai querendo ler para poder saber o que vai acontecer, se eles vão derrotar fulano, o que vai acontecer em seguida, qual vai ser o destino do acampamento meio sangue. Então você fica preso nessa leitura. E além de ser uma leitura muito dinâmica, as referências que o autor colocou nesse livro foram maravilhosas. Nesse livro daqui, segundo o autor, o Apolo foi responsável pela separação dos Beatles. Também temos alguns personagens antigos que já apareceram nos livros dele, como o Will Solis, que é um filho do Apolo, e o Nico, que é o namoradinho dele. E também é muito engraçado ver a interação do Apolo com seus filhos lá da cabana de Apolo, porque, querendo ou não, Apolo mortal ficou com a mesma idade dos filhos, e os filhos ficam, tipo assim, sem saber chamar ele de pai ou não, porque no caso Apolo tá um adolescente, e o Apolo, como adolescente, não consegue se reconhecer como pai deles. Ele fala assim, eu sei que sou pai deles, mas preso nesse corpo eu não me sinto como se fosse pai de ninguém. Também vemos o primeiro momento do Apolo consumindo Coca-Cola, dele experimentando Coca-Cola, e é simplesmente genial. Sem contar que aqui nesse livro tem uma referência muito legal ao Brasil, que temos um semideus brasileiro e outras homenagens ao Brasil, e é simplesmente icônico. E o que realmente me conquistou nessa história foram as referências utilizadas pelo autor, o Apolo, que pra mim é um dos melhores protagonistas que eu já li nesse ano de 2020. E sem contar que é um livro muito bem humorado. Eu acho que fazia um tempão que eu não me divertia tanto lendo um livro, que a cada momento que eu lendo uma página eu me divertia horrores. Eu ria, eu adorava as referências, inclusive eu já fiz alguns stories no meu Instagram pra poder compartilhar com vocês de como tá sendo essa leitura, porque sério, foi simplesmente fenomenal, não tem outras palavras pra poder descrever, que foi simplesmente um livro incrível, que eu tava assim, gente, meu Deus, que maravilha, eu tô apaixonada por esse livro, pelo protagonista, pela história, simplesmente perfeito, maravilhoso, tudo de bom. E por tudo isso que eu já falei, eu realmente recomendo a leitura desse livro, porque sério, tá simplesmente maravilhoso. Eu tava com medo de ficar um pouco saturada dessa fórmula que o Tio Rick usa, mas eu senti que o Oráculo Oculto trouxe um frescor para a história do autor, que é uma coisa diferente. E também tem vários personagens antigos que a gente conhece, então vai ser ótimo poder rever eles. Então, caso você tenha interesse em comprar, eu vou deixar no box descrição o link de compras do livro, porque sério, é um livro fenomenal, sensacional, e que todo mundo que é fã de Percy Jackson, os Heróis do Olimpo, desse universo criado pelo Tio Rick, tem que ler esse livro porque é fenomenal. Eu só não recomendo essa leitura caso você nunca tenha lido nada do Tio Rick, seja Percy Jackson, os Olimpianos ou os Heróis do Olimpo, porque senão você vai ficar sem entender nada. Tá? Que o autor que coloca um glossário pra poder explicar algumas coisas, mas na maioria das vezes você não vai entender nenhuma das referências, você vai ficar perdidinho, igual o meme do John Travolta. E assim nós chegamos ao final do vídeo, então já aproveita pra você poder se inscrever aqui no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seu amigo ou com sua amiga que também
amam os livros do Tio Rick, ou que são doidos para poder ler O Oráculo Oculto, ou que já estão lendo essa série das Provações do Apolo. Me contem aqui se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, se vocês já leram o restante da série, porque eu tô doida pra poder dar continuidade pra essa série. Eu achei maravilhoso e já tô doida pra poder ler o segundo volume. E me contem também se vocês são loucos pra poder ler esse livro, ou se você já leu esse livro, qual que é o seu personagem favorito. Vamos ter essa troca de conversas, que eu adoro poder conversar com vocês, saber da opinião de vocês. Obrigada e até a próxima!